Anderson Guidetti, o senhor é pré-candidato a prefeito de Aracruz e como o senhor identifica hoje, para quem quer administrar a cidade de Aracruz, quais são os maiores desafios para quem quer administrar Aracruz? Bem, Aracruz, na verdade, é uma cidade que tem uma renda per capita boa, né, mas tem uma folha de pagamento que compromete quase 50% da receita, tem um custeio alto e tem uma capacidade de investimento baixa. Eu acho que um grande desafio do gestor é trazer geração de riqueza e renda para a cidade, empreendimentos que melhore a receita própria de ISS e que faz também melhorar a receita de ICMS no bolo do Estado e na redistribuição de renda na cidade. Só dessa forma a gente pode fazer essa inversão e essa melhora, uma modernização de sistema, uma forma de arrecadar de forma que não lese diretamente o bolso do contribuinte. O senhor foi vice-prefeito, quer dizer, o senhor é vice-prefeito mas assim, está afastado da administração, mas o senhor provavelmente conhece o problema do outro lado do balcão, né? O senhor também esteve nessa administração. Por que o senhor rompeu com o atual prefeito Marcelo Coelho? Bem, na verdade, não tinha... No primeiro ano de mandato eu fui secretário de governo do Marcelo, a gente produziu resultados ali relevantes para a administração, né? Eu, através da nossa liderança, a prefeitura adquiriu máquinas, caminhões novos para a renovação da frota, ajudamos no processo de contenção orçamentária, porque a gente estava pegando um orçamento que não sabia como que ia se comportar a receita. E a partir do segundo ano o prefeito quis tocar a gestão sozinho, né? E aí eu não participei mais das decisões administrativas. Então, se não tinha espaço político no grupo do prefeito para mim, e eu, como vice, não podia apitar na gestão, né, nas decisões administrativas, eu preferi seguir meu rumo e ter a relação direto com a sociedade, que é a quem eu devo de fato a satisfação como homem público. O senhor hoje se apresenta como candidato de oposição à atual gestão. Sim. A população identifica a sua candidatura como sua pré-candidatura como uma pré-candidatura de oposição, ou ainda há uma impressão de ligação, né, entre o senhor e o prefeito? Não, eu acho que isso está bem claro para a sociedade que eu sou, né, um candidato que eu tenho uma história muito boa na política, né? Uma história própria, até porque o prefeito ele já manifestou o apoio, o candidato dele é o deputado Eric Musso. Então, a continuidade da administração é o deputado Eric Musso. Então, eu tenho uma história própria na política, uma história de 2 mandatos de vereador, uma história marcante que nós deixamos na Câmara Municipal, passamos momentos difíceis ali e saímos assim honrando a sociedade aracruzense, vários afastamentos. No período da gestão do ex-prefeito Ademar Debes, na gestão passada, né? Isso, e a gente assim deixou uma marca muito positiva, uma marca de probidade, de honestidade. A cidade assim, ela me reconhece muito, né, por esse perfil, sabe, de liderança limpa, de seriedade, de honrar compromissos, de cumprir os mandatos até o final. Então a gente tem esse histórico na cidade e eu acho que isso vai fazer toda a diferença nessa eleição. A eleição desse ano ela promete ser bem diferente da eleição de 2012. Em 2012 tinham 3 candidatos, era um número bem reduzido, e esse ano há uma pulverização de candidaturas. Como é que o senhor está vendo o cenário eleitoral de Aracruz para esse ano? Eu vejo que a eleição assim, ela tá aberta, a eleição de Aracruz, né? Ela não tem definição, é uma eleição onde todos têm possibilidades, porque existe um quadro de indecisos muito grande, e eu acho que libera ou passa de 50%, né? E nós vamos ver, eu acho que a análise das pessoas, a análise do cidadão de Aracruz, assim como do cidadão capixaba, cidadão brasileiro, ela vai ser diferenciada diante de tudo que está acontecendo na televisão. Eles estão agora assistindo aí a Lava Jato, como que está acontecendo aí, né, a Lava Jato, vários políticos envolvidos. Então eu acho que o principal é analisar a vida, o compromisso do político com a sociedade, a vida que ele traz lá de trás, os mandatos, de como que ele se comportou. Isso vai fazer toda a diferença na minha avaliação, na escolha. E aí a gente tem muito a oferecer para a cidade, mas
vai ser uma disputa equilibrada e eu acho que assim, a sola de sapato, a conversa com o cidadão vai valer muito e vai fazer muita diferença nessa eleição. Como estão as articulações das conversas? A gente sabe que tem alguns grupos lá em Aracruz que estão conversando e estão se aproximando, inclusive pensando em lançar candidato de consenso. O senhor conversa, eu estou me referindo ao grupo do Saulo Meirelles e do Alcântara Filho, respectivamente do PSD e da Rede. Certo. O senhor tem conversado com esses grupos? Existe possibilidade de aproximação? Ou o senhor, a meta do senhor, o plano do senhor é ter uma candidatura independente mesmo? Na verdade, a gente tem conversado sim, eu tenho uma relação muito boa com eles, né? Tanto com Alcântara quanto com Saulo, também com o próprio Jones, né? E a gente tem conversado para tentar achar um consenso, sim, para disputar a eleição de uma forma mais confortável, né? Espero, a gente apresenta as características e o histórico do nosso nome, Quando claro. o senhor fala mais confortável, tirar daí um candidato e todo mundo apoiar esse candidato? Exatamente, seria uma eleição assim, mais tranquila teoricamente diante do quadro de rejeição que se encontra o prefeito atual e certamente vai pegar no candidato dele, que é o Eric Musso. Então, se conseguisse uma união do grupo, seria uma candidatura relativamente mais tranquila, uma eleição, né? Mas a gente tem tocado o projeto de pré-candidatura a prefeito e seguindo, conversando, deixando sempre o diálogo aberto e estando sempre à disposição dos outros pré-candidatos para conversar. Quais os partidos que estão consolidados hoje com o senhor? Comigo é o PTB, que é o nosso partido a qual eu filiei desde quando eu entrei na política. Eu nunca troquei de partido, então estou nele até hoje. Vou disputar a eleição de majoritária, pré-candidato a prefeito pelo PTB, e o PHS também, mas nós estamos conversando com vários outros partidos que existe grande possibilidade de coligação com a gente. Agora, mesmo estando o prefeito em desgaste, né, o pré-candidato Eric Musso, ele tem duas importantes ferramentas. A primeira, que é a influência da máquina municipal, e a segunda, ele é vice-líder do governo do governador Paulo Artung na Assembleia. Isso torna o palanque dele mais forte. E isso dentro de um cenário de eleição sem financiamento de campanha, né, privado. É um cenário que não tem televisão, né, para ter debates e tal. Como que vai ser esse processo, né, esse enfrentamento a esse palanque? Olha só, Renata, é claro que eu acho que o movimento de cima para baixo, ele é um movimento que já foi feito, que são a maioria dos partidos ligados ao governo, que já declinaram em favor do candidato da máquina, né, do candidato do Marcelo, que é o Eric. É natural que ele, estando na Assembleia, ele tenha alguns deputados a mais, mas como eu disse aqui anteriormente, eu acho que essa eleição é uma eleição muito diferente diante dos fatos que estão acontecendo a nível de Brasil. Eu creio muito na consciência da população, no que eles estão vendo a nível de Brasil, e assim, a interferência da máquina nesse processo, eu não acredito que vai fazer tanta diferença, até pela nova legislação eleitoral, pela lei que está em vigência, que assim até deu um pouco de igualdade na questão de propagandas, de limite de tamanho de propagandas, né? E se a pessoa gastar demais, o povo vai estar atento, vai estar assistindo isso. Então, para mim, assim, apesar de ser uma campanha de Davi contra Golias, né? Eu represento ali o Davi, a máquina tem um tamanho gigantesco. Eu também tenho muita fé, né, de sair vencedor, da chance que a gente tem nesse pleito, assim como a história nos fala a respeito do Davi contra o Golias. Então acho que vai fazer toda a diferença a caminhada e o contato com o eleitor. E eu estou assim agindo muito nesse sentido. Agora, é um município grande, né? Um município que tem uma área, né, muito grande e, como eu disse, né, sem alguns recursos, né, como chegar até esse eleitor,
né, dentro dessa limitação de recursos, de espaços. E é uma eleição também, que a gente sabe, em Aracruz rolam muitos boatos, né? Algumas tentativas de desconstrução, e aí vem a influência das redes sociais nisso. Como enfrentar isso também? Nós vamos fazer uma eleição limpa. Esse é o meu perfil, sou um homem de família, sou casado, pai de 2 filhas. O meu perfil é disseminar o amor, disseminar as boas ações da prática da política pública na sociedade. Então eu vou caminhar fazendo a minha parte, uma campanha limpa, conversando sobre ideias, né, sobre propostas, sobre uma Aracruz melhor, mais inclusiva, assim como deseja o aracruzense. Então, assim, eu não vou entrar nesse nível, embora tenha mesmo pessoas que usam desse tipo de subterfúgios para atacar os candidatos. Eu já fui atacado nas redes sociais recentemente, mas eu não vou baixar o nível, não vou entrar nessa discussão, eu vou continuar a minha caminhada dentro daquilo que eu acredito, que é o contato, falando a verdade, olhando olho no olho e apresentando o que eu posso fazer pela cidade como cidadão, como homem público, através da minha vida, da minha história, da minha capacidade de governar a Cruz. A gente percebe que, por exemplo, a gestão do Marcelo Coelho, acho que um dos motivos que ele acabou considerando para não disputar uma reeleição foi justamente a baixa popularidade que a candidatura dele colhe, né? O mandato dele colhe. O senhor, pensando assim nas condições que os prefeitos enfrentam hoje, muitos prefeitos não vão nem disputar a reeleição como o Marcelo, justamente por causa disso, que eles não são candidaturas que não são viáveis, né? O senhor não teme isso também, caso o senhor seja o prefeito eleito? Porque provavelmente o senhor vai herdar também um município com uma série de desafios, com problemas agravados pela crise financeira, e tem muita gente que está aí se virando, mas não consegue recuperar a imagem. O senhor não tem medo também de ser prefeito de Aracruz amanhã e também enfrentar esses mesmos problemas que hoje o prefeito Marcelo enfrenta? Olha só, Zé, eu não tenho, porque quando eu vejo a televisão e eu olho para a situação a nível de Brasil e a crise que o Brasil passa, eu me pergunto o que eu, como cidadão de bem, posso fazer para ajudar a transformar essa realidade numa realidade diferente. Eu não tenho dúvida de que a prefeitura, assim, tem situações difíceis, a gente como gestor, assim que chegar lá, vai enfrentar situações difíceis, mas nós vamos fazer um planejamento estratégico pensando a cidade a longo prazo e vamos fazer essa travessia conversando com a sociedade, trazendo a sociedade civil organizada para conversar, trazendo a classe produtiva, o setor produtivo para a mesa, para a gente abrir o orçamento, conversar sobre as decisões administrativas e tentar romper os desafios juntos, né, acertando nas decisões ou errando nas decisões, mas dividindo a responsabilidade com a sociedade e com o setor empresarial na mesa. Eu acho que o diálogo, ele supera muitas coisas negativas e muitas dificuldades. Então, eu acho que a gente dialogando com a sociedade, a gente tem tudo para vencer esse desafio e fazer um mandato assim mais justo, principalmente para as pessoas que mais precisam do serviço público. Se no dia 1º de janeiro de 2017, se o senhor estivesse sentado na cadeira de prefeito, qual a primeira coisa que o senhor gostaria de fazer? 1º de janeiro de 2017, né? Eu pretendo, claro, que a gente vai reunir a equipe, né, para conversar, a gente traçar o início do planejamento estratégico, mas o primeiro projeto que a gente quer colocar em prática na cidade, se isso responde sua pergunta, é um projeto que está dando muito certo em Jaboatão dos Guararapes, que ele é um projeto que ele integra, ele chama-se Democracia Integrada, é um projeto sustentável, ele foi implantado até por uma pessoa de nome do nosso estado, ele, né, ajudou na construção desse projeto lá naquela prefeitura, e ele envolve a criação da guarda municipal dentro do perímetro urbano, envolve treinamento com as comunidades, treinamento nas escolas,
reeducando no que faz gerar violência na cidade, porque às vezes os pequenos atos fazem assim gerar grandes consequências e as pessoas não têm noção às vezes dos pequenos atos, como uma lâmpada que está queimada na frente da casa dela, um terreno do lado que está cheio de mato. Então quando você envolve, e muito mais, né? E quando você envolve a sociedade, traz ela para conversar sobre isso, eu acho que o resultado ele é fantástico, porque a sociedade se envolve e ajuda o poder público numa ação que é extremamente importante e que passou há pouco tempo a ser uma ação não só um dever do Estado, mas passou a ser dever, né, de todos nós, até dos municípios, não era dever somente do governo federal e dos estados, que é a questão da violência. E lá em Jaboatão, isso teve um reflexo em 1 ano e meio de projeto já de diminuição, em torno de quase 50% na diminuição da violência na cidade. Mas envolve, assim, formação da personalidade, ajuda na transformação da personalidade da criança em fase de crescimento. Então, na verdade, é o primeiro projeto que eu quero discutir e começar a colocar a equipe trabalhando em cima dele para efetivamente 6 meses, 8 meses, o prazo dos trâmites e das burocracias legais do poder público, ele está acontecendo dentro da cidade. Isso vai constar no nosso plano de governo e no momento certo nós vamos estar entregando o nosso plano de governo lá para a sociedade.